Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais esta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 27 de junho de 2018, o ano está correndo. Nós semanalmente estamos aqui com um Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, nosso encontro é marcado nesse programa em que assuntos que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, esses assuntos são trazidos para cá, para o programa durante 30 minutos aí. A gente tem a companhia de instrutores, de gente gabaritada para trazer informações, levar até você conhecimento muito importante para aplicar aí na sua propriedade, na sua fazenda. E hoje o nosso assunto diz respeito muito aos produtores, ao pessoal das fazendas que gosta muito de cavalos, de equinos. Está aqui conosco o Marcos de Carvalho, ele que é veterinário, analista de pecuária da FAMATO. Marcos, qual é o assunto de hoje? Bom dia. Bom dia, Patrone, bom dia, meu amigo, minha amiga, produtor rural. Hoje o assunto é anemia infecciosa equina. É uma doença, né, uma doença infecciosa que acomete os equinos, muito importante, então, para o produtor rural ficar atento. Pois é, essa doença você já disse, ela acomete os equinos. Alguns outros animais também são acometidos nesse grupo? Olha, Patrone, é apenas os equinos que são acometidos, então não é uma zoonose, não é uma doença que passa para o ser humano. Então é uma doença realmente específica de equinos. E ela, pelo que você mostrou aí, né, causada por um vírus? Exatamente. Então é uma doença causada pelo vírus, por um vírus, e ela parece muito com a AIDS em ser humano, né? Então ela é uma doença que acaba causando uma anemia severa no animal, porque esse vírus, quando ele se liga à hemácia, essa hemácia, ao circular pelo organismo do animal, ela acaba sendo recrutada e acaba sendo descartada pelo animal. Então, por um lado, o organismo do animal começa a produzir, a medula começa a produzir muita hemácia, e do outro lado, esse mesmo organismo começa a retirar essa hemácia de circulação. Então, acaba que acontece esse descompensamento mesmo do organismo do animal, e ele começa então a ter algumas sintomatologias, né? Então, como a gente disse, né, acomete os equídeos, aqui, né? Cavalos, né, muares, asininos, então os animais que são acometidos por essa doença. E ela tem três fases, né, os sinais clínicos. A fase aguda, a fase crônica e a fase assintomática ou inaparente, que nós vamos estar discutindo agora detalhadamente essas fases para que o produtor entenda. Cada uma delas. É só um pouquinho, Marcos, a gente vê ali, ó, o telefone está na sua tela, você então, que tiver dúvida sobre esse assunto, é só mandar mensagem para a gente por WhatsApp, é o 65 99 212 1055, o telefone que aparece aí na sua tela, só envia a sua pergunta, a sua dúvida, que aqui a gente no programa, ao longo do programa, vai discutir esse assunto e o Marcos vai tentar prontamente esclarecer. Marcos, você dizia dos sinais clínicos, então, começando pela fase aguda. Sinais clínicos, fase aguda. Então, febre, esse animal começa a ter muita febre, perda de peso, palidez, né? Então, pequenas hemorragias podem acontecer nesse animal. Esse animal ele fica meio depressivo, ele começa a ficar cansado e essa fase é uma fase que pode levar até a morte, essa fase aguda, né? Geralmente os animais se recuperam, mas é uma fase bem aguda mesmo da doença, né? Então a gente observa aqui alguns sintomas, né? Então o animal fica bem cansado, está mais abatido ali, né? Isso, abatido, com inchaço, principalmente na região da paleta. E o emagrecimento pode acontecer justamente pelo organismo nessa luta contra o vírus, então ele começa a ter esses emagrecimentos progressivos, né? Então caracterizado pela anemia mesmo, pelo olho pálido desse animal. E essa fase ela pode durar de 10 a 30 dias, né, desde o início dos sintomas clínicos, e esse animal pode vir à morte, mas não é o que normalmente acontece. Então, esse organismo ele começa a combater, a brigar contra esse vírus, e aí ele entra na fase crônica, né? Então, durante um ano, ao redor de um ano, esse organismo, esse animal, esse cavalo, ele começa a lutar contra esse vírus, mas ele pode ter recaídas. Então, ele pode voltar durante esse período a ter fraqueza, tristeza, ficar... Nessas duas fases, são nessas duas fases em que o animal fica mais suscetível, por exemplo, à morte, à perda do animal, é nesse momento, assim, quando ele está de fato mais abatido, mais enfraquecido, é aí que fica mais perigoso. Exatamente, porque diminui muito a imunidade desse animal, né, Patrone? Então esse animal, com essa imunidade mais baixa, ele pode vir à morte com certeza. Então falta de apetite, emagrecimento, esse animal ele perde a força de trabalho, né? A gente costuma dizer que um animal sadio ele vale por 2 animais com anemia infecciosa equina. Então é um prejuízo com certeza para o produtor que usa o cavalo dentro da propriedade
manejo, né, diário. Então a fase inaparente, então passada a fase crônica, entra nessa fase inaparente ou assintomática. O animal não apresenta mais os sintomas, os sinais clínicos, mas ele continua sendo transmissor dessa doença. E lembrando que a anemia infecciosa equina, ela não tem cura. É como se fosse uma AIDS mesmo. Então, para o resto, esse vírus ele se liga ao DNA do animal, então para sempre esse animal vai estar com o vírus em seu organismo. Muito bem, é um animal que sempre vai ficar doente então, e aí é preciso que você evite essa transmissão. Com certeza. De que maneira ocorre essa transmissão? Você simula, você compara muito com a AIDS. É também por esse fator sanguíneo? É bem parecido, Patroni. Tá craque, hein? É bem parecido. Então o sangue tem muita importância na transmissão da doença. Então olha lá, o produtor tem que evitar que o sangue do animal doente entre em contato com o sangue do animal sadio. Por exemplo, o uso de esporas, né? Então a espora pontiaguda, ela perfura, se ela perfurar o animal doente e depois entrar em contato com o animal sadio, essa espora ela pode transmitir essa anemia infecciosa equina. Então a gente recomenda que os produtores, peões, utilizem então esporas sem que ela seja pontiaguda. Essa seria a ideal aqui. Essa aqui seria a ideal, isso aí. Então, qual outra forma? O freio ou o bridão. Se esse equipamento fizer ferida, né, machucar a boca do animal doente e depois for usado num animal sadio, ele pode transmitir a doença também para esse animal sadio. Um manejo simples, Patroni. Pegar esse equipamento, se o produtor usou o cavalo na parte da manhã e vai usar esse freio, esse bridão, num outro animal na parte da tarde, pega, faz a lavagem, limpa com água e sabão. Já ajuda simples, já ajuda muito a não transmitir essa doença. Então são coisas simples que o produtor pode adotar no seu dia a dia para evitar a transmissão dessa doença que causa prejuízo para o animal, né? Então olha lá, outra forma importante, uso de agulha de seringa. A gente recomenda que se utilize uma agulha e uma seringa por cavalo. Essa história de ficar usando a mesma agulha, a mesma seringa, né? É mais uma maneira de... mais um risco aí. Mais um risco de transmissão da doença, né? Então são esses os detalhes. Fora essa ação humana para a transmissão da doença, a gente tem também a questão de insetos. Então a mutuca, a mosca dos estábulos, ela também pode transmitir a doença. Se ela vai e suga um animal doente, depois ela pousa no animal sadio, suga esse animal sadio. Então isso aí também é uma forma de transmissão da doença. Certo? Prevenção. Então como que a gente previne a doença? Não deixando com que o sangue do animal doente entre em contato com o sangue do animal sadio, como nós dissemos, né? Então usar uma agulha e uma seringa por animal, de preferência descartável, né? Usou, pega, joga fora. É o tipo nem que se considera economia, é algo tão simples, né, Marcos? Muito Você pode barato. evitar uma... E a gente sabe que o cavalo, especialmente, né, não é só a questão do valor financeiro daquele animal, né? Há algo sentimental ali, né? Geralmente é o cavalo propriamente de estimação, como se fosse um animal de estimação mesmo, né? Então é um investimento aí que não pesa nada no bolso. Não aí pesa é nada. uma estratégia, uma maneira de evitar uma doença tão grave, tão perigosa quanto você Com certeza, como explicando você aqui. mesmo disse, né? Tem esse apego sentimental então pelo cavalo e tornar esse animal doente não é bom, né? Então a melhor forma realmente é prevenir, é muito barato, uma seringa, uma agulha, quando for fazer medicamento no animal. Fazer a lavagem ali também dos equipamentos, como você colocou. Então Exatamente. São ações simples aí que podem ajudar no dia a dia a combater esse mal. Uma educação sanitária mesmo, né, para o produtor, para ele poder evitar então essa transmissão. Então não usar esporas pontudas, nós já falamos, né? E também equipamentos de montaria. Então, se for utilizar o freio no animal de manhã e for utilizar esse mesmo freio no animal à tarde, então fazer esse manejo de limpeza dessa parte, principalmente que entra em contato com a boca e que muitas vezes causa esse ferimento na boca do animal, né? Em relação à mutuca, o que o produtor faz? Sempre que vier, o vizinho veio e de repente entrou com o cavalo dele na sua propriedade. Então deixa já uma área separada para colocar esses animais que seja uma distância pelo menos de 200 metros. As pesquisas mostram que as mutucas elas voam 80 metros até achar seu hospedeiro e ali ela fica por várias vezes sugando desse mesmo animal. Então uma distância segura, 200 metros de distância, é o recomendado quando chega um outro equídeo dentro dessa propriedade rural.
E aí, a melhor forma mesmo de controlar essa doença é fazer o exame, identificar os animais positivos e sacrificar esses animais, né? Porque não tem jeito, né? Não tem jeito, né? É uma doença. Você ter um animal positivo na sua propriedade, você está dormindo com uma bomba, né? Assim, tá com essa bomba dentro da propriedade, sendo transmitido doença para outros animais. Então, a melhor forma realmente é tirar esse animal da propriedade e fazer. Então, Marcos, quando vocês falam desse assunto, né, nos cursos do Senar, qual o tipo de dúvida que mais são despertadas aí? Quais são as dúvidas? O pessoal conhece essas estratégias? O que vocês encontram assim, onde o produtor pode, de fato, estar pecando muitas vezes? É realmente nessa educação sanitária, fazer esses manejos, isso é muito importante, e o produtor às vezes ele fala, mas o animal está sadio, porque ele entra naquela fase inaparente da doença. Ali é complicado, é onde mais arriscado, né? Porque não é uma coisa tão visível quando ele entra nessa fase inaparente, mas o animal continua doente e ele continua disseminando a doença dentro da propriedade, né? Com essa forma, através do sangue, né? A mutuca, enfim. Então é extremamente importante o produtor ter essa consciência sanitária e cuidar para que não haja essa transmissão do sangue do animal doente para o animal sadio. Perfeito. Explicado o que é a doença, para o segundo bloco, então, a gente vai trazer mais informações da prevalência, da ocorrência da doença aqui em Mato Grosso, né? A gente sabe que tem, evidentemente, medidas sanitárias aí, como você mesmo explicou, inclusive em exposições, em feira, tem também ali uma certa medida para evitar riscos dentro desses recintos onde tem vários animais, e a gente vai mostrar um mapa de como está a situação aqui em Mato Grosso. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Se tiver dúvida, mande pelo telefone que aparece aí na sua tela. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, direto ao vivo, aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta, bate rápido, a gente volta falando desse assunto, como prevenir, como controlar e evitar a anemia infecciosa equina. Até mais! Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Você sabe, toda quarta-feira a gente se encontra com um Bom Dia Senar Mato Grosso, esclarecendo assuntos que fazem parte do leque de treinamentos, cursos oferecidos pelo Senar, assuntos que fazem parte do dia a dia das fazendas. Hoje a gente está falando de anemia infecciosa equina. Quem está aqui conosco é o Marcos de Carvalho, que é veterinário, analista de pecuária. No primeiro bloco, trouxe um panorama explicando o que é a doença, quais são os principais sintomas, explicou a gravidade dessa doença que não tem cura, não tem vacina, tem uma forma de infecção, de transmissão, principalmente ou basicamente pelo contato do sangue do animal contaminado com o animal sadio, e trouxe as maneiras para que você evite na sua propriedade o contato com essa doença e proteja os seus animais. Nesse segundo bloco, Marcos, vamos falar dos casos em Mato Grosso, traçar um raio-x de como está essa doença aqui em Mato Grosso. Mato Grosso, a gente sabe, não é como o Rio Grande do Sul, por exemplo, com relação à quantidade de cavalos, não tem aquela característica, mas tem muitos equinos aqui, tem muita gente apaixonada por cavalo e utilizado também nas fazendas para o trabalho aí, né, para o dia a dia. Exatamente. Então, o Brasil tem 5,5 milhões de animais, né? O Rio Grande do Sul é bem característico a produção de equinos. E o Brasil é o quarto maior produtor de cavalo do mundo, então é uma informação interessante, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Falando então do Mato Grosso, quero agradecer o doutor Marcelo Barros, um amigo nosso que cedeu gentilmente a trabalho dele de mestrado e que estudou justamente a prevalência da anemia infecciosa equina dentro do estado, né? Então, para a gente entender um pouquinho, o estado do Mato Grosso, em 2014, quando ele começou a trabalhar, a desenvolver mesmo esse trabalho de mestrado, Mato Grosso tinha um total de 306 mil animais, né, equinos, entre equinos, moares e asininos. E aí ele primeiro levantou a quantidade de propriedades com equinos dentro do estado. Então, dentro do banco de dados do INDEA, 53.710 propriedades com equídeos registrados, né? Dentro do bioma amazônico é onde a gente tem a maior quantidade de propriedades, quase 60% das propriedades estão localizadas nesse bioma amazônico, onde a gente está vendo aqui na cor verde. O bioma cerrado, 18 mil propriedades, por volta de 33%, então cerrado desse bioma amarelo. E o Pantanal, com 3.527 propriedades, 6,6%, então do total de propriedades do estado com equídeos.
localizado aqui com a cor azul. Azul, exatamente. E aí ele fez esse trabalho, né? Então coletou material em 141 municípios aqui do estado do Mato Grosso, quer dizer, todos os municípios. E num total de propriedades, né, rebanhos, então, 1.067 propriedades, que são esses pontos aqui que a gente consegue observar, né, localizado aqui no mapa. E aí foram 3.858 amostras de soro de sangue, né, de equídeos, que foram analisadas para anemia infecciosa equina. E aí, então a gente tem então um raio-x, né, da prevalência da doença dentro do estado. Então ele encontrou, né, uma prevalência de rebanho, quer dizer, propriedades com anemia de 17,2% no total, e equinos dentro dessa propriedade com a doença em torno de 6,6%. Né? O Mato Grosso ainda é considerado uma área endêmica para anemia infecciosa equina, então realmente é necessário ter esse trabalho de conscientização com o produtor, para realmente a gente conseguir controlar e eliminar essa doença do plantel. Por esse estudo, onde no estado o raio-x está mais alarmante, assim? Qual região, qual bioma? O bioma Pantanal, né? Então o bioma Pantanal, 36,1% das propriedades foram encontradas, né, com anemia infecciosa equina, então uma prevalência ainda bem elevada dentro do Pantanal. Isso, com 17% dos animais acometidos por essa doença. Então, realmente, esse trabalho de conscientização, né, tem que iniciar pelo Pantanal, conversar com as associações, Cavalo Pantaneiro, e a gente conseguir, então, junto com o INDEA, controlar essa doença dentro do nosso estado. Né? E aí, uma das conclusões que ele chegou nesse trabalho é que, realmente, o maior fator de risco para a transmissão da doença é o ser humano. Então, chega a ser até 3 vezes maior o risco quando esse animal começa a ser domado, quando esse animal começa a entrar realmente em contato com o ser humano e o manejo diário, né? Então, a maior causa da transmissão da doença, infelizmente, acaba sendo o ser humano nesse manejo diário, né? Então, o animal doente, né, o ser humano começa a trabalhar a questão das esporas, do freio, da agulha, e aí, então, o risco de transmissão dessa doença para um animal sadio. Tá bom? Podemos seguir. Falando um pouquinho sobre em casos de foco, né? Qual que é o procedimento em casos de foco? Então, interdição da propriedade, essa propriedade ela não pode mais emitir GTA para transportar os animais dessa propriedade, a não ser que ela faça, que ela debele o foco, quer dizer, que ela faça exame em todos os animais dessa propriedade, tem que fazer, o exame ele tem que ter 2 exames consecutivos, tá? Com resultado negativo, para todos os animais, e aí o animal que é considerado doente, ele recebe essa marcação, patrônio. Então esse A na paleta, do lado esquerdo do animal, e uma sigla de MT, que é do nosso estado, né, Mato Grosso. Então o A seguido do estado MT. Se esse animal já for sacrificado, se o produtor tiver a consciência e falar, não, realmente o animal está doente, vamos sacrificar. Não tem custo esse sacrifício para o produtor, o INDEA que faz esse sacrifício, então vai lá o técnico do INDEA, realiza esse sacrifício, não tem custos nos medicamentos, os anestésicos que são utilizados, né, para fazer esse trabalho. O custo mesmo acaba do produtor, infelizmente, fazer a vala para colocar esse animal. Né? Mas o serviço ele é feito, evidentemente, por técnicos ali Por médicos veterinários do INDEA. Perfeito. Exatamente. E uma outra forma, então, ou essa propriedade ela é debelada, essa infecção, né? Esse foco ele é debelado, ou essa propriedade acaba isolando esse animal. Né? Tem essa outra opção. Quem decide isso acaba sendo o serviço oficial, porque tem que fazer uma análise, né, do risco, região. Exatamente, para outras propriedades, enfim. Então essa é o serviço oficial que faz essa análise. E aí esse animal ele pode ser sacrificado, como eu disse, ou ele pode ir também para um abatedouro com serviço de inspeção federal. No Mato Grosso nós não temos esse abatedouro, então esse animal teria que ser transportado para outro estado, certo? E o sacrifício ele tem que ser rápido, indolor, então como nós mesmos dissemos, né, pelo técnico do INDEA, pelo médico veterinário, então através de anestésico, então é feito todo um trabalho para que não haja sofrimento para esse animal. E o isolamento, então, esse animal ele é marcado para ser feito esse isolamento, esse animal acaba sendo isolado dentro da propriedade, tem que ter uma justificativa plausível para isso, né? Por que trabalhar com isolamento e não
fazer o sacrifício desse animal. E tem que garantir, então, que esse animal fique afastado do rebanho. Pois é, se no caso de uma propriedade vizinha, a gente tinha que ter uns 200 metros de distância, pelo menos isso na tua própria propriedade ali. Se você vai isolar, pelo menos os 200 metros ali, no mínimo ali, né? No mínimo 200 metros, então esse animal realmente tem que estar isolado. E aí tem todo um critério sendo analisado pelo serviço oficial, né? E se esse animal for encontrado em outra propriedade, aí o sacrifício é sumário, né? Então aí não tem justificativa. Esse animal não pode ter trânsito. E essa propriedade que opta pelo isolamento, quer dizer, desde que o INDEA conceda, né? Isso. Essa propriedade ela fica com a GTA travada para retirada de animais. Então esses animais dessa propriedade não podem circular dentro do estado. Tá certo? Essa é uma outra... É uma condição uma condição, exatamente. Então, falando um pouquinho da propriedade controlada, como que faz então para controlar essa propriedade? Faz os exames nos animais, né? Então 2 exames consecutivos de anemia infecciosa equina em todos os animais sendo negativos, essa propriedade ela é considerada então uma propriedade controlada para anemia infecciosa. E aí, para manutenção desse status, é necessário que refaça esses exames a cada 6 meses em todos os animais, né? Então é uma condição especial, ter uma propriedade controlada. E é muito importante que o produtor tenha essa consciência e caminhe para esse lado, né, de realmente controlar a doença, não ter esse problema. Entender a gravidade, entender as ações que são necessárias, de fato, para evitar até a proliferação dessa doença, vamos colocar assim, né, o risco, né, do contágio maior, né? Exatamente. Esses exames aqui, claro, são sorologia, né, manutenção a cada 6 meses, você tem que ficar refazendo para, de fato, comprovar ali a ausência daquele problema na fazenda. Exatamente, é dessa forma que funciona. E aí o controle de trânsito, né, é extremamente importante, a gente tem que buscar controlar o trânsito dentro do estado para que não ocorra essa disseminação maior, principalmente do Pantanal, né? Então, já que o Pantanal é uma área que, de acordo com o estudo soroepidemiológico, tem maior prevalência da doença, então evitar que esses animais circulem. E aí, se houver a necessidade de circular esses animais dentro do estado, então que se faça o teste diagnóstico, né, a identificação da doença, e aí sim, identificou, quer dizer, está livre da doença, não tem a doença, aí é emitida a GTA, então esse animal pode então circular com esse atestado negativo para a anemia infecciosa equina. E aí, lembrando que quando essa propriedade, esse animal vai participar de um evento, né, uma feira, uma prova de laço, alguma coisa, onde tem aglomeração, aí são exigidos outros exames. Então, além do exame de anemia infecciosa equina, para aglomeração é necessário o exame de mormo e o animal também ele tem que ser vacinado contra a influenza equina, que é uma outra doença viral, né? Então é necessário fazer esse manejo e tomar esses cuidados. Perfeito. Última tela que você tem aquele recado super importante, né? Exatamente. Então o produtor entender que a vigilância sanitária ela tem que ser uma prioridade nacional. O serviço de defesa ele está defendendo um patrimônio que é nosso, que são dos produtores, né? Que é o status sanitário do nosso estado, nosso país. Então é extremamente importante a gente trabalhar realmente em conjunto com o órgão de defesa. Marcos Carvalho, analista de pecuária da FAMATO, médico veterinário, obrigado pela sua participação, pelas suas informações, pela aula aqui nessa quarta-feira. Patrone, eu que agradeço a atenção de vocês, ouvintes. A gente está aqui à disposição, né? Sou médico veterinário, analista de pecuária da FAMATO e aqui dentro da FAMATO a gente está à disposição dos produtores, dos sindicatos rurais. No que puder ser útil, a gente está aqui, tá bom? Para cravar o dia, palpite para o jogo de hoje. 3-0 Brasil, né? 3-0 Brasil, eu tô contigo então. O pessoal do Senar tá tudo uniformizado aqui, tá? Que vocês não conseguem acompanhar, mas tá todo mundo vestido de verde e amarelo. É isso aí, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima quarta-feira, comemorando o Brasil seguindo na Copa, né, Marcos? Com certeza. Até mais, gente. Tchau, tchau. Muito bom, tranquilo, 3-0.